Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Nossa entrevista hoje, nós vamos ter o prazer de receber novamente aqui no programa o vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Luiz Carlos Barnabé Almeida, que além de economista, é professor, pesquisador, mestre em administração, jornalista, escritor, ministra palestras por todo o Brasil, como também é sócio fundador da Preceptory, uma empresa de teleconsulta na área da saúde. Professor Luiz Carlos Barnabé, eu agradeço pessoalmente nessa condição que temos de entrevistá-lo e contar com a sua colaboração na discussão de temas importantíssimos para o Brasil. Eu pergunto, entre outros assuntos, né, nós vamos falar, claro, desses impactos da dolarização nas economias em desenvolvimento e na atual conjuntura econômica mundial. Comecemos pelos impactos da guerra da Ucrânia, não é, nesses países, na ordem econômica mundial e principalmente no Brasil, que é um país em desenvolvimento. Qual é a sua avaliação? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, o grande canal de televisão, aos seus telespectadores, pelo convite de estar aqui mais uma vez participando desse programa, que é um sucesso no Brasil todo. Como economista, sempre gosto de olhar todos os lados, e como seu colega jornalista também, gosto de olhar todos os aspectos de um fato, não é? Quando nós olhamos um fato que é muito alarmante, é muito dolorido, nós temos que ver o outro lado desse fato e as consequências desses fatos. A guerra que está acontecendo hoje de dois países, e vamos deixar alerta, dois países que se consideravam irmãos, né? Como nós hoje consideramos irmãos, muitos países aqui da América, todos os países aqui da América do Sul, essa guerra tem malefícios terríveis que nós estamos acompanhando diariamente, principalmente para as famílias. Mas, se nós olharmos e afastarmos um pouco do fato que está acontecendo hoje, e nos afastarmos um pouco da história, e olharmos a história como um todo, nós vamos verificar que essa guerra, a Rússia está beneficiando a humanidade de forma indireta muito, porque a primeira ação errada da Rússia de atacar um país irmão foi unir a União Europeia. E a união dos países da União Europeia, que há pouco tempo atrás estava se desfazendo, é muito importante para a evolução humana, porque a união dos países da Europa é fundamental para que ocorra uma paz e um desenvolvimento econômico para o mundo todo. Portanto, Professor, se a guerra traz muitas dores, também ela traz essa expectativa do futuro da união dos países da União Europeia e certamente o benefício para a humanidade no longo prazo, claro. claro. Sob essa ótica, sim. Agora eu faço um contraponto aqui com o senhor em relação a quem dá o primeiro tiro, normalmente não é quem inicia a guerra, né? Nós temos aí uma complexidade nessa região que é ultra, digamos assim, importante do ponto de vista estratégico para não só para a Rússia como para os Estados Unidos. E aí eu pergunto, em relação ao fato de um tratado não ter sido, digamos assim, respeitado pelos Estados Unidos, nessa questão de montar bases militares, a intenção de manter bases militares naquela região da Ucrânia. Como podemos, digamos assim, entender que essa guerra poderia ser evitada se a OTAN também cumprisse seus compromissos de não avançar naquelas áreas em que não se era, pelos tratados, não era permitida?
Você tem razão. De lado a lado, é difícil numa posição dessa, quando morrem muitos civis de um país irmão, que estão sendo mortos por outro país irmão, você ser juiz neutro. É muito difícil, nesse momento, onde o, a União Europeia, os Estados Unidos e todos os países do Ocidente tomam uma posição, uma posição de fortalecimento a um desses dois países irmãos, como está acontecendo agora. Mas nós temos que entender a história dos povos com erros e acertos. Né? Isso vem lá desde o Egito, o Império Romano, e todos os impérios cometeram erros e Erros. acertos. Mas a história nunca voltou para trás. A humanidade, no seu processo de evolução, continua evoluindo mesmo com sofrimentos. Ocorreram oportunidades em transformar realmente o mundo global. Foi quando a própria Rússia, depois que se desfaz a União Soviética, procura participar da OTAN e ela foi excluída. Aquela hora era a hora de zerar as diferenças de todos os países, unindo definitivamente a União, os países da Europa com o Ocidente, através da Rússia, já desmembrada da União Soviética. Portanto, ocorreram muitos erros. É importante que se diga que o atual presidente russo busca atender aquilo que eles perderam no passado, busca voltar a recuperar aquela União Soviética que eles perderam no passado. E esta é uma forma de estratégia em que ele está tomando, começou com a Crimeia e vai buscar todos os outros países para atender, evidentemente, uma elite russa que que não aceita ter perdido aquela União Soviética, mas a história nunca voltou para trás. Mas, de outro lado, os países do Ocidente, que perderam a oportunidade de transformar todos os países e unir Oriente com Ocidente, perderam essa oportunidade logo no final da queda do Muro de Berlim, no final a, a, que a Rússia estava passando em condições, ela pediu para participar da OTAN, foi excluída, como o país irmão e muitos outros países que a OTAN negligenciou essa paz mais duradoura. Pois é, porque a OTAN foi construída na época da Segunda Guerra Mundial, não é? Quando os russos conseguiram derrotar o nazismo junto de outras forças de outros países. Mas, por exemplo, a guerra, ela é um instrumento de, digamos assim, de justificar a indústria bélica no mundo inteiro. Estados Unidos, a gente sabe que comanda esse processo e a população crítica mundial não tem tido com os Estados Unidos essa compreensão que tem com outros países, quando faz valer o seu poder de dominação. Até porque Estados Unidos é um país imperialista, né, nesse sentido. Então, por exemplo, na Síria, no próprio Egito, né? As intervenções dos Estados Unidos não são questionadas. É a guerra pela paz. Não é uma contradição, professor? Promover a É guerra pela paz, natural, invadir, ferir a autodeterminação dos povos e por aí vai. é verdade. Veja, Gorete, é por isso que eu gosto de analisar os fatos que ocorrem no dia a dia, que está na mídia factual no dia a dia, a me afastar e olhar a história como um todo. Você diz, e eu concordo, que os Estados Unidos é imperialista porque é um império, mas a humanidade sempre tiveram impérios, né? Sempre. E esses impérios vieram do Oriente para o Ocidente. E eu não tenho dúvida que todos os impérios tiveram seu ciclo,
E desde, nós tivemos aí, para não voltar muito à história, nós tivemos o Império Romano, que foi imperialista no seu tempo, o Império Inglês, que foi imperialista no seu tempo, e o Império Inglês passou bastão para o Império Americano, que também faz o papel de império, né? Todo império é imperialista. Desde a Segunda Guerra Mundial, né? Nós falávamos das moedas dos países, da inflação dos países. Desde a Segunda Guerra Mundial, as moedas e o ouro, que era o lastro das todas as moedas, foram substituídas pelo dólar. Hoje, o dólar substituiu o padrão ouro que era utilizado até a Segunda Guerra Mundial. Por A quê? China Porque já os Estados está Unidos é um correndo. império. Se isso é bom ou é ruim, se isso está errado ou está certo, se é justo ou injusto, não vem ao caso. O fato é Inglaterra, que a por moeda, exemplo. a moeda que manda no mundo é o dólar. Ponto. Por quê? Porque os Aham. Estados Unidos é o império da vez. E que eu acredito que o próximo império, que será o império mais bondoso, que levará mais harmonia para o mundo, o próximo império não será o chinês, mas sim o Brasil. O Brasil será, sem dúvida nenhuma, e receberá o bastão da águia americana. E Sério, será o professor? grande Como, próximo como... império da humanidade, e Aham. que, com a característica do povo brasileiro, de ser um império do amor, um império de harmonia, um império da paz. Eu tenho certeza, e essa guerra que hoje acontece, que a gente olha com uma lupa essa guerra para buscar quem é o justiçado ou injustiçado, essa luta, esse sofrimento, trará, sem dúvida nenhuma, uma maneira de acelerar o fim de mais um império e início de um outro império. Né? A humanidade sempre teve impérios, né? Que vieram do Oriente e chegaram no Ocidente e que hoje está nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que o próximo império será o Brasil. Pois bem, professor. Estamos nos 2 minutos finais deste bloco. Se o senhor puder responder nesse tempo, o que, digamos assim, o que o convence de ser o Brasil o próximo país a desempenhar essa questão, essa função de império na economia? Gorete, muitas coisas, mas para a gente ser sintético, para a gente sintetizar, primeiro o seu povo. É o povo da maior miscigenação do mundo. O povo brasileiro é o capital humano que será o acelerador desse processo. E estamos dando exemplo disso através das startups brasileiras. As startups brasileiras, desenvolvidas por cientistas brasileiros e por empresários brasileiros, está demonstrando para o mundo numa velocidade muito grande, nessa nova era, que é a era do conhecimento, né? Da cognição digital, diferente da analógica. Nessa nova era, o Brasil está destacando-se através Há um dessas talento de gestão. inovações disruptivas. E é ela que vai levar o Brasil para o primeiro mundo. Eu tenho certeza disso. Vamos falar mais sobre a questão das startups, né, que são as empresas, novas empresas que estão mobilizando aí milhões de dólares, né, se for na questão mais ampla. Então, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. É só 1 minuto e a gente está de volta para retomar essa boa conversa, professor. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
Voltamos com o Frente a Frente para entrevistar hoje o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, vice-presidente Luiz Carlos Barnabé Almeida, que além de economista, é professor, pesquisador, mestre em administração, jornalista, escritor, que ministra palestras no Brasil inteiro e também é sócio fundador da Preceptory, que é uma empresa de teleconsulta na área da saúde. Nós falávamos no bloco anterior, no final do bloco anterior, sobre as startups, né, brasileiras, que são um sucesso na globalização, no mundo globalizado. E aí eu pergunto, independentemente desse talento de gestão que está se manifestando por meio das startups, o que dizer, por exemplo, dolarização da economia, alegando-se que é a guerra, mas a gente sabe que não é só essa questão da guerra, né? Inflação, petróleo e agora alta da Selic, né? O Comitê de Política Monetária aumentou nesses dias, né, a taxa da Selic. Tudo isso no universo inflacionário. E o senhor, diante dessas questões, fala que o Brasil, que já foi quinta economia, vai ser o farol da economia global, o próximo país. Como, professor? Gorete, não só eu, mas um grupo de economistas, cientistas, do qual faço parte. Nós temos convicção disso. Veja só, a nossa linha de pesquisa e minha linha de pesquisa científica é a nova teoria do crescimento econômico sustentável e inovação. Na nossa teoria, diferente das teorias antigas, que a teoria econômica é a teoria que explica por que um país fica rico e por que o rico fica pobre, por que o rico fica mais rico e o pobre mais pobre. Nessa teoria nova que estudamos, existe um fator que passa a ser considerado, que é o estoque de conhecimento, que são as startups, principalmente as disruptivas. Essas inovações disruptivas desenvolvidas pelas startups, como nós sabemos, são empresas novas, né, que utilizam de inovações disruptivas ou inovações ou atualização de conhecimento. Essas startups brasileiras, uma só startup que desenvolver uma inovação disruptiva pode tirar o país do pior patamar de desenvolvimento e levá-lo para o primeiro. Uma startup com um desenvolvimento. E o Brasil tem várias startups. Nós estamos tendo um crescimento subterrâneo do PIB brasileiro numa velocidade que nos próximos 35 a 52 anos levará o Brasil para o primeiro lugar do PIB por pessoa do mundo. Essa convicção, o grupo de pesquisadores de economia do qual eu participo tem convicção pelas pesquisas que nós temos. Então, hoje, para entender esse processo, uma inovação disruptiva, e o Brasil tem várias, né? Nós temos uma empresa chamada Criotech no Brasil, que desenvolveu um produto chamado Arbolina, em que é uma nanotecnologia que um cientista da Universidade Nacional de Brasília saiu do laboratório. Nós, através de um grupo de economistas da Ordem dos Economistas do Brasil, contribuímos para transformá-la numa empresa que ganhou o primeiro prêmio mundial de inovação de nanotecnologia do mundo, agora, recentemente. E essa empresa, ela será uma das grandes revoluções de fertilizantes do Brasil. É uma nanotecnologia em que aumenta a produtividade da soja, por exemplo, em 21%, que aumenta a produtividade do morango em 90%. Esse produto adicionado, esse produto pode levar o Brasil para o primeiro mundo, por exemplo. Um produto só, né? E a questão da sustentabilidade dentro desse universo, por exemplo, sim, na agricultura, a gente sabe que sustentabilidade não condiz com agrotóxicos na quantidade. Pois é, isso, né? Mesmo, você tem toda a razão. Pois é, e esse produto substitui qualquer... É uma nanotecnologia natural
em que penetra dentro dos vegetais, não tem externalidades negativas na terra e que tem um resultado muito positivo e não tem nada de agrotóxico, nada de antinatural. E aumenta em 21% o plantio da soja sem aumentar 1 hectare a mais de soja. Então, esse é um dos exemplos de um dos produtos de inovação disruptiva que o Brasil já tem. Né? Essa empresa fica, inclusive, em Lauro de Freitas, aí na Bahia. A produção, que está no começo, tem o carimbo da Embraer e da UNB, que são responsáveis pelos royalties desse nova inovação disruptiva brasileira. E fora isso, nós temos aí exemplos gritantes nesses 2 últimos anos, como o Nubank, por exemplo, outras fintechs financeiras, nós temos o Quinto Andar, nós temos o 99, que é o Uber brasileiro, nós temos muitas empresas, muitas startups, muitas delas já alcançando a posição de unicórnio, né? Unicórnio são aquelas O que seria empresas essa que valem posição de mais do que unicórnio, $1 professor? bilhão, né? E tudo isso aumenta o PIB do país, e tudo isso faz o país crescer com sustentabilidade. O que é sustentabilidade, Gorete? O que é no nosso grupo de pesquisa sustentabilidade? É o equilíbrio perfeito entre o social, o ecológico, porque o ecológico inclui o ambiental. Então, o ecológico e o econômico. Essas 3 colunas têm que estar no mesmo patamar para que haja sustentabilidade no crescimento econômico. E o Brasil tem tudo para isso. Nós temos todas as condições. As nossas startups estão criando inovações disruptivas dentro dessas 3 colunas de sustentabilidade. A Portanto, engenhosidade eu não tenho científica dos dúvida pesquisadores desse crescimento. brasileiros seria isso também. A engenhosidade científica dos pesquisadores brasileiros está em alta no mercado. É verdade também que muitos deles estão estudando fora, mas como a Índia, que muitos cientistas foram estudar fora, principalmente nos Estados Unidos, e voltaram para a Índia, e estão transformando a Índia numa nova Índia. O Brasil tem um potencial muito maior do que todos os países que sobram no mundo. Porque nós temos algumas riquezas que Deus nos deu, uma delas a água. E logo depois dessa guerra que nós estamos vendo acontecer, vai fazer com que o mundo se volte para a alimentação. E o berço da alimentação. Em 5 anos, Gorete, 40% da alimentação do mundo sairá do Brasil. Isso são números internacionais de agências sérias, que não têm ideologia e que não estão torcendo quem vai ser o próximo presidente ou não do Brasil. Aliás, não importa. O crescimento econômico do Brasil vai acima de qualquer presidente que tiver de plantão, qualquer político que tiver, porque a economia privada cada vez mais supera. A economia privada é maior para o Brasil do que os gestores públicos Professor, do Brasil. possa fazer esse entendimento. Farei outro contraponto. Por exemplo, na gasolina que nós consumimos hoje a 7, 8, 9 reais o litro, não é? No pré-sal, quando foi anunciado, gerou uma polvorosa em grupos internacionais para pressionar o governo a privatizar o setor. E a gente sabe que o Brasil é superavitário na produção de petróleo, não é? E detinha aqui refinarias que hoje não existem mais porque foram privatizadas, e o Brasil, superavitário no petróleo, manda o petróleo para Shell, para outros países, para os Estados Unidos, e volta e tem que pagar por esse trabalho que era dispensável quando tinha as refinarias. Não é uma contramão desse pensamento otimista que eu acho que deve ser preservado? Gorete, no caso do petróleo do Brasil, desde Monteiro Lobato já dizia, aliás, ele era considerado traidor pelos seus
amigos comunistas da época, socialistas da época. Mas ele já previa, petróleo tem que ser privado, né? A hora que nós privatizarmos, o Brasil estava sendo privatizado, voltou para trás, e olha, considera-se que toda vez que o Estado entra, que o Estado vira monopólio, quem paga a conta é o povo. O preço do petróleo no Brasil está no que está, porque nós não privatizamos nada. E não é o Estado que tem que fazer petroquímica, não é nada, é a iniciativa privada, porque ela não custa nada para o povo e Mas o só traz Brasil, benefício. Falar que a professor, Petrobras é do povo brasileiro é mentira. Eu não tenho nenhuma ação da os Petrobras, eu sou acionistas brasileiro, são, eu não são tenho os donos da nada. Eu Petrobras, pago a né? gasolina, que é um roubo, né? Uhum. Então, esse negócio de pátria amada Brasil é coisa do século XX, da O cognição Brasil, professor, analógica, que já era, já uhum, virou Kodak, é. Porque essa discussão privada-pública. Ou é privado ou o povo paga a conta. E é isso que está acontecendo com a aham, gasolina, que aconteceu com as refinarias. Se nós tivéssemos feito aquilo que quando eu fui constituinte, junto com o Roberto Campos, ele já dizia, né? O Brasil tem que olhar para o século XXI. Ele já dizia no século XX, né? E a hora que tem Estado, só quando tem Estado, além da corrupção, que é um processo natural em qualquer lugar do mundo, é incompetência. O Estado é incompetente para ser produtor. E quem paga a incompetência é o povo brasileiro, né? A professor, inflação é a incompetência do Estado. Quem gera a inflação? É o governo. Todos os governos, que quando o país tem inflação, é porque o governo emitiu mais moeda do que devia. É isso. Não tem uhum, mágica. Só que o professor, Brasil vai para o primeiro mundo porque a iniciativa privada vai jogar uma pá de cal no poder econômico aham. público. E quando isso acontecer, a nossa rapidez para o primeiro mundo será maior. Nós teremos refinarias. O petróleo tem que buscar rápido esse que está lá embaixo, que só o Brasil sabe retirar, Uhum, porque daqui a pouco não vamos mais usar o petróleo, né? é. Então, Mas a União Europeia, só por que exemplo, isso os só países acontece com europeus, dinheiro. professor, os Hum, países europeus, professor, já não têm esse interesse pelo petróleo, primeiro, porque não produzem, né? Segundo, na perspectiva do que é produzido em alguns outros países, como o Brasil. Mas tem a preocupação de desenvolver energias alternativas para a economia, que estão, por exemplo, na energia solar, na eólica, está também no desenvolvimento de carros, na produção de carros elétricos, coisa que no Brasil não se observa isso, né? A gente tem uma extensão imensa que poderia hoje não estar pagando tão caro pela eletricidade, por exemplo, né? verdade, Gorete, você tem toda a razão. E sabe por que não tem no Brasil isso? Porque o capital, que tem muito capital, os países, os Estados Unidos, a União Europeia, a Inglaterra, emitiu muito dinheiro. Nós temos um excesso de poupança, excesso de dinheiro para ser investido. Sabe por que ainda não vem para o Brasil? Porque o Brasil, 50% do que ele produz paga de tributos para o Estado. Os tributos brasileiros inviabilizam qualquer investimento pesado de longo prazo ainda. Mas isso vai acabar, porque cada dia o governo percebe que esses tributos inviabilizam o país. Descobriram agora com o adubo, por que o Brasil não produz adubo? Deveria produzir, nós temos um monte de condições de ser o maior produtor de adubo. Não a Rússia, mas o Brasil. Mas por que não produz? Porque os tributos são inviáveis. Muitos empresários brasileiros estão abrindo empresas no Paraguai, porque lá os tributos são de primeiro mundo, são do mundo digital, não são do mundo analógico. O Brasil vai mudar, querendo ou não querendo, os políticos, porque a iniciativa privada é maior do que a iniciativa dos políticos. Eu acredito que nós vamos. Veja só, a China, 35 anos atrás, estava atrás do Brasil. Eu acredito que em 35 anos a 58 anos, o Brasil estará na frente de todos os países do mundo
Não tenho dúvida, porque nós temos todas essas estruturas. E tudo isso que está Tomara, acontecendo professor. no curto prazo é irrelevante para o crescimento econômico sustentável do Brasil. Tomara. Vamos para o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, novamente estaremos de volta. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Luiz Carlos Barnabé Almeida, que além de economista, professor, pesquisador, mestre em administração, jornalista, escritor, autor de várias teses também que ele defende para o desenvolvimento do país. Professor, antes de tocar no assunto específico, eu pergunto sobre a questão do PIB. O que é decisivo, determinante para um país que era pobre, ficar rico, e era rico e ficar pobre? E aí eu vou situar a nossa realidade dentro do que o Brasil vivencia. Né? Ele está numa fase de desenvolvimento que vai levá-lo, né, segundo algumas correntes, ao desenvolvimento que tem hoje Estados Unidos. Né? Então, o que determina essa condição para o país de estar numa posição, a quinta posição no ranking mundial, de repente despenca para uma posição menos favorável, ou o contrário? Professor? Está me ouvindo? Acho que agora eu saí um pouquinho. Eu não ouvi a última parte da sua pergunta. É sobre por essa favor, questão Gorete. mesmo, no conceito do PIB, o que leva um país a perder posição ou a ganhar posição? Deixar de ser rico para ser pobre, ou ser pobre e ser rico, que é o nosso caso, né? É muito boa a sua pergunta, muito pontual. Claro, daria uma palestra quase, daria mais um programa desse, eu estou à sua disposição, porque são muitas variáveis, mas aqui os economistas e que meu grupo de pesquisadores considera hoje, que não considerava, é o estoque de conhecimento. O estoque de conhecimento é a mãe da inovação. E a inovação é a grande disruptura da velha economia para a nova economia. A inovação, portanto, filha do conhecimento, é fundamental para que o país cresça e para que o país cresça muito mais rapidamente. Antigamente, Gorete, acreditava que o crescimento de um país teria que ser degrau por degrau, né? Ser bom na agricultura, ser bom na indústria, etc. Agora, os novos economistas acreditam que não precisa nada disso. Um país subdesenvolvido, num toque de uma inovação disruptiva, pode levá-lo ao primeiro mundo. O Brasil tem várias condições para chegar no primeiro mundo através dos nossos estudos. E essa caminhada para o primeiro mundo, Gorete, começa nesse ano de 2022. Com tudo que se critica esse atual governo, e eu também tenho minhas reservas como economista, mas nunca na história desse país, como dizia um presidente anterior, se criou tantas leis capitalistas que são condições básicas para o Brasil ir para o primeiro mundo. Né? São várias
legislações, né? A do saneamento, a dos portos, a do câmbio. São várias legislações que há muitos anos estavam emperradas, né? O Brasil volta para o primeiro mundo, inclusive com jogos. Tudo isso acontece nesse ano de 2022. Eu moro aqui, como você sabe, em Guarujá, ao lado de Santos, que é o maior porto da América do Sul. E esse ano, até agosto desse ano, nós já teremos uma linha de ferro, uma linha de trem, que vai ligar o Porto de Santos a São Luís, no Maranhão. Você imagina a quantidade de riqueza ainda que vai atravessar essa linha. Tudo isso é PIB. É importante, Gorete, que as pessoas tenham noção do que é PIB. Aquela diarista que vai na sua casa, aqui em Guarujá, uma diarista cobra R$ 180 por mês. Ela tem uma renda de R$ 3.800 se ela tiver 4 casas. Essa diarista, quando ela vai à sua casa fazer a limpeza, ela está produzindo PIB. Isso é PIB. Isso que as pessoas têm que entender o que é PIB, né? Ela está produzindo riqueza, ela está produzindo PIB e sendo paga, sendo medida esse PIB que ela produz com o dinheiro que você paga para ela no final do dia. O dinheiro é a medida do PIB do país, né? Isso é PIB. Eu me lembro que o ano passado, como ano retrasado, o nosso PIB tinha sido negativo. Alguns economistas diziam que o PIB brasileiro não passaria de 1%. Eu e outro grande economista aí de Alagoas, que eu considero muito, chamado Marcos Calheiros, que é muito conhecido e muito respeitado, não só em Alagoas, ele hoje é um dos membros e representante de Alagoas na Ordem dos Economistas do Brasil. O doutor Marcos Calheiros e eu já dizíamos no começo do ano passado, em que todo mundo falava que o PIB seria negativo ou 1%, nós já afirmávamos que seria entre 4% e 5%. E acertamos, né? E nosso grupo de pesquisa. Esse ano, todo mundo diz que o PIB do Brasil será de 1%, 2%, 3%, e nós acreditamos que será entre 5% a 8%. Porque nós teremos um deslanchar do Brasil no segundo semestre, com a aplicação de todas essas legislações que foram liberadas nesses 3 últimos anos pelo atual governo, e que vai começar a acontecer em 2022. Não é só a lei da cabotagem, vai trazer uma riqueza que há 30 anos estavam parados. A lei dos jogos, que as cidades grandes, com grandes hotéis, terão jogos no Brasil, isso vai aumentar o PIB muito. E a lei do saneamento, o marco do saneamento, o marco do câmbio. Hoje, aquela sua diarista pode abrir uma conta no banco em dólar. Ainda, os brasileiros não descobriram quanta coisa vai contribuir aqui, este ano, 2022. O PIB brasileiro será, e você vai ter condição de me cobrar, que nós estamos no começo do ano, entre 5% a 8%, mais perto de 8% do que de 5%, independente de todos os fatores que nós estamos vivendo. E quero aproveitar para te dizer que falo em inflação, né? Eu me arrepio quando falo em inflação. Eu fico, porque o pessoal não sabe o que é inflação. O conceito, fala de PIB, PIBinho, PIBão, mas ninguém sabe o que é PIB. Ninguém sabe o que é inflação. Porque a inflação está alta. Meu Deus, o Brasil não tem inflação que chega a 1% ao mês. É ruim a inflação? É uma doença que tem que ser curada. Mas quem ganha menos é quem mais sente no bolso, né, professor? Tem inflação de 12%, não chegou a 12% ainda. Quem ganha menos... chegar, isso não coça no bolso do consumidor, que vai ganhar R$400. Olha, o crescimento do PIB com os R$400, que vai ser distribuído agora para o povo brasileiro, né? Será um aumento no PIB, porque esse 400 dado para as famílias, e considerando que a mãe solteira ganha R$800 e o pai solteiro ganha R$800, né? E nas comunidades, muitas famílias terão R$1.600 de renda só porque o pai solteiro mora com a mãe solteira. Professor, né? Nós sabemos me permita. Então, são 54 milhões de brasileiros recebendo R$400.
pouca gente tem a percepção do aumento do PIB influenciado por isso. Professor, desculpa. Independentemente da definição do que seja PIB ou inflação para o conhecimento da população brasileira, ela sente que há uma inflação alta quando vai ao supermercado para comprar gêneros de primeira necessidade e o dinheiro que ela fazia a feira há 15 dias já não cobre as despesas que ela vai ter naquele momento. Isso é um sentimento que é real, não parte de nada que não seja, digamos, constatado. Mas aí eu pergunto o seguinte, nessa conjuntura do sucesso protagonizado, né, pelos estudiosos, pelos pesquisadores, pelas startups, as novas empresas que estão surgindo com esse poder de mobilizar milhões de dólares, empresas brasileiras. Eu pergunto, essa empresa de consulta gratuita na saúde, da qual o senhor é sócio fundador, a Preceptory, como ela vai atuar no setor da saúde e outros setores também? Muito obrigado pela pergunta, Gorete. Eu tenho muito orgulho, junto com meu filho, que é médico, e aí, médico de Maceió, né? Eu tenho a honra de ter uma neta e estou já esperando chegar a segunda neta aí, alagoana. Eu sou muito feliz. E mesmo morando em São Paulo, o meu avô era de Salvador, da Bahia, eu tenho um carinho e um amor muito grande pelo norte e nordeste brasileiro. E sempre disse que a hora que o norte e o nordeste deixasse de olhar para o sul e olhasse para o norte, o maior mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos, o nordeste iria crescer muito. E isso já está acontecendo para a felicidade de todo o povo brasileiro. Porque crescendo o nordeste, cresce o Brasil, né? E nós estamos vendo isso acontecer. Respondendo rápido daquela sua diarista que vai no supermercado, daquela família que não ganhava nada e passa a ganhar 400, temos 2 minutos. 800. Só para lembrar. A inflação... Temos 2 minutos. 2 minutos, tá bom. A inflação não é tão grande. Mas, para falar na Precept, nós criamos uma plataforma, será a melhor do Brasil, do mundo, a pretensão é essa, para que os médicos, sem ter custo nenhum, passam a ter mais um consultório. Seria um consultório digital com toda a infraestrutura, para poder cobrar diretamente as suas consultas das pessoas, principalmente os médicos de ponta. Que eles terão liberdade de cobrar o que eles quiserem, mas tenho certeza que eles vão perceber que, cobrando pouco, eles terão uma receita maior do que eles têm hoje trabalhando com os planos de saúde. E irá levar, sem dúvida nenhuma, a saúde para todos os povos brasileiros, principalmente desses rincões que não são atendidos pelo SUS ou, quando são, não são da forma que deveriam. Portanto, a gente acredita muito na sustentabilidade desse negócio nosso, ou seja, o equilíbrio entre o capital humano, o capital ecológico e o capital econômico. E nessa busca é que nós criamos essa startup. Também é uma startup, Gorete, é a startup da saúde, né? É uma plataforma digital proprietária que está preparada para atender consultas médicas através da teleconsulta, a interconsulta, que é a consulta de médico para médico, de profissional da saúde para profissional da saúde, e as televisitas, que seriam visitas dos laboratórios aos médicos através da televisita, fazendo com que um desenvolvimento de informação científica com uma velocidade maior do que antigamente. Professor, eu infelizmente tenho que informar que o nosso tempo está estourando. Algumas considerações que o senhor queira fazer, finais nesse programa? Olha, só o agradecimento, Gorete, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você e falar para uma televisão do porte da sua, num estado que eu amo, porque eu tenho já 2 netas, uma neta chegando aí esse mês, e estou muito feliz de poder participar e de levar otimismo,
mostrar que o Brasil é muito melhor do que a inflação, do que o PIB. O Brasil será, sem dúvida nenhuma, o próximo império do bem do mundo. Oxalá. Seja. Obrigada, professor, mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.